Irmãos, abra suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Hoje nós prosseguiremos a partir do versículo de número 5. Nós vamos fazer a leitura do restante da passagem, mas com certeza nas próximas aulas será retomado. Amém? O versículo 5 nos diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Irmãos, nas últimas, se eu não me engano, 2 ou 3 quintas-feiras, veio sendo tratado e muito bem abordado a fundo pelo presbítero Wesley a questão do engano. Foi dada bastante ênfase nesse versículo de número 4, que a gente nem chegou a ler, que antecedia esse estudo de hoje. Vede que ninguém vos engane. Jesus já estava dando o alerta de que muitos seriam enganados. Muitos seriam ludibriados. Foi até citado por várias vezes, até tive uma revelação que o irmão Wesley recebeu a respeito do ministério do engano. Ou seja, algo que é uma especialidade do inimigo, uma especialidade do diabo. Se a gente vê na Bíblia, não há criação de nada atribuído ao diabo, mas Jesus fala que ele é o quê? Que ele é o pai da mentira. Meus irmãos e minhas irmãs, o que a gente viu nesse vídeo é algo perigosíssimo. São coisas que vêm acontecendo às vezes e passam desapercebidas aos nossos olhos. Quem conhece essa irmã que estava nesse vídeo, a gente sabe, ela está passando por uma luta, uma dificuldade. E o grande problema é que às vezes são pessoas que se colocam como verdadeiras fontes de adoração e tem pessoas que são colocadas. Eu vejo que o irmão tem um dom de oração, eu começo a levantar ele, a querer exaltar ele, a querer o irmão que é pregador, a colocar num lugar que não é dele. Nós aqui, meus irmãos, dentro da igreja, não tem grande, não tem pequeno, não tem esse, não tem aquele. Do altar até a portaria, nós somos todos servos. Estamos aqui para servir a Deus e servir uns aos outros. E olha o que Jesus começa falando, olha, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Se eu não me engano, até na última quinta-feira, foi citado de alguns que se autoproclamavam Cristos, né? A gente tem aqui no Brasil o caso do Henrique Cristo, e já tem cerca de uns 20 anos, se eu não me engano, que ele anda na mídia, e eu até assim, eu via ele muito mais como uma espécie de comediante do que verdadeiramente um falso profeta.
Mas muitos falsos cristos têm se levantado, meus irmãos. Porque quando a gente acha falso Cristo, é alguém que, sim, vai aparecer o anticristo, que vai querer se autoproclamar Cristo, mas ainda não chegamos nesse. Mas nós temos muitos falsos cristos que têm se levantado como fonte de adoração, como fonte de querer ser ele o centro das atenções. E, meus irmãos, não há outro centro das atenções na igreja do Senhor, a não ser aquele que é digno e merecedor de todo louvor, toda honra, toda glória, todo louvor. Às vezes as pessoas estão querendo tomar um lugar que não é delas, é de Deus. Às vezes as pessoas estão querendo ser exaltadas a um patamar divino. Meus irmãos, mas quem morreu na cruz do Calvário não fui eu, não foi o presbítero, não foi o pastor, foi Jesus Cristo, meus irmãos. Nós viemos aqui, foi por causa de Jesus nessa noite. Nós saímos das nossas casas nessa noite, às vezes chegou do trabalho, saiu correndo, tomou um banho, comeu alguma coisa e veio para o culto para quê? Para adorar o Senhor. Mas Jesus aqui está fazendo um alerta. Jesus preveniu que nos últimos dias haveriam falsos cristos, que se fariam passar por Messias e pretender ser o Salvador do mundo. A Bíblia diz em 24, 4 e 5, que foi até o que ele disse aqui agora, Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e a muitos enganarão. Meus irmãos, a gente sempre bate muito nessa tecla aqui. O irmão Antônio citou a questão da oração, de nós falarmos com Deus, e a forma que Deus fala conosco. Às vezes Deus usa um profeta, às vezes Deus nos dá um sonho, uma revelação. Mas o crente que ora, e o crente que tem a palavra de Deus como sua via de regra, de fé e prática, ele não é enganado, ele não é ludibriado. O inimigo até levanta, o inimigo até lança alguma heresia, mas o crente que tem joelho no chão e palavra de Deus escondida no coração, meus irmãos, ele não é enganado, ele não é feito de trouxa, ele não é ludibriado. Sabe por quê? Porque primeiro, ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele é o quê? Ele é verdadeiro, e ele tem a palavra de Deus. Meus irmãos, esse crente, o inimigo não consegue ludibriar. Por isso, às vezes, a gente sempre bate tanto nessa tecla: meu irmão, minha irmã, vem para o culto, vem adorar o Senhor, esteja nos domingos, vem na terça, vem na quinta aprender a palavra de Deus, porque é aqui que a gente está aprendendo, meu irmão, a não ser ludibriado, é aqui que a gente está aprendendo a não fazer esse tipo de coisa que a gente viu ali no vídeo. Nós estamos aqui, meus irmãos, para servir a Deus. Eu estou aqui, meu irmão, para servir a Deus e servir a igreja do Senhor. A própria palavra do Senhor fala que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Olha só, muitos vão aparecer se autoproclamando Cristo. Muitos vão aparecer querendo se autoproclamando o Salvador da pátria. Irmãos, isso é algo perigoso. A própria palavra de Deus fala que que ele não divide a glória dele com ninguém. Quando nós estamos falando da glória de Deus, meus irmãos, nós estamos falando de algo que é incalculável. Porque a nossa própria Bíblia diz que Deus ele é onipotente, ou seja, o seu poder não tem limites. Às vezes, sabe, quando o culto está fluindo naquela unção poderosa, que a gente vê crente cheio do Espírito Santo, falando em língua estranha, outros profetizando, outros chorando. Isso é apenas um gotejar da glória de Deus na nossa vida. Isso é apenas uma gotinha, é o que eu costumo às vezes até conversando com os irmãos, meus irmãos, isso é apenas uma amostra grátis do que vai ser realmente lá na glória. Sabe, quando a gente fala, o culto está uma bênção. Hoje a presença de Deus foi tremenda em nosso meio. Isso foi apenas uma gotinha. Eu não tenho a capacidade de fazer essa glória de Deus descer. É o Espírito Santo. É claro que é necessário que eu tenha uma comunhão com o Senhor. É necessário que eu tenha vida com Deus. Porque Deus não vai usar qualquer um. A própria Bíblia fala que Deus não usa, o Espírito Santo de Deus não habita em casa suja, ou seja, a casa tem que estar limpa. Eu tenho que estar fazendo a minha parte para Deus fazer a dele. Mas aqui Jesus está falando, olha, vão aparecer falsos cristos. E ele mesmo ainda preveniu
que um dos sinais que aconteceria no final dos tempos, antes da sua segunda vinda, seria a aparência dos cristos falsos. A Bíblia diz em Mateus 24, de 23 a 26, a gente ainda vai chegar lá: se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. Farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que, de antemão, vou-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Mateus, você pega o microfone lá, dá um apoio hoje, por favor. Seja o nosso auxiliar. Mas a irmã Marilandes aqui citou algo muito sério, irmãos. Se possível, enganaria até os escolhidos. Olha a seriedade, meu irmão. Eu vou pedir até que ela retome o conceito agora, para toda a igreja ouvir. Isso é algo muito importante, meus irmãos. Pode ir. Aqui, Maria. Obrigada. Eu dizia que Jesus, ele avisando, já advertindo naquele tempo, a situação, irmãos, ela não é simples. Por isso Jesus já estava ensinando, dando alerta aos discípulos, né? E vede que ninguém vos engane. E agora o irmão leu o que eu estava pensando aqui. Se possível, até os escolhidos. Então, não é qualquer uma pessoa, é uma pessoa capacitada, preparada pelo adversário, né? Instruído, que vai tentar, né, fazer esse engano e já está fazendo. Eu tenho muitas pessoas de longe que uma irmã me ligou falando para ajudar a orar. Eu até nem orei ainda, pensando que um pessoal, né, que era cristão, já foi, né, pastoreou a igreja, mas hoje o pastor partiu para a glória, a família continuou, um filho já era pastor, seminarista, estão tudo entrando para uma situação dessa, abandonando tudo e seguindo um que está falando aí nas redes, que eu não vi, é um americano, que está arrebanhando pelo mundo todo e dizendo que é o Cristo, e que anda com ele até a testemunha de tanta confusão que está acontecendo. Pessoas que a gente conhece, porque eu conheci esse pastor, ele é um excelente pastor, mas foi para a glória, e agora a família está toda engajando nesse engano, e são pessoas conhecedoras da palavra. Então a gente não deve subestimar essas coisas, porque eu estou orando, aliás, não orei ainda, pensando como que eu vou orar, né? Para que esse povo está indo arrebanhado. Até ela mandou um vídeo para mim desse homem, e o homem é cheio de, na cabeça dele, de unção, né? Que opera maravilhas, milagres, e tem doutrina, e exige, e tem muita autoridade esse homem. E eles estão arrebanhando, e arrebanhando é muita gente, inclusive de conhecimento assim que eu estou falando. Minha irmã, isso é algo muito persistente nos nossos dias. Essas pessoas, eles têm um poder de persuasão muito grande. Eles conseguem persuadir as pessoas, e algo que a gente sempre percebe, a pessoa, quando ela está num momento de luta, num momento de dificuldade, a pessoa fica mais sensível, ela fica mais quebrantada. E esses homens vêm com todo esse engano, com toda essa mentira, e essas pessoas são levadas, porque as pessoas, às vezes, quando ela quer melhorar, ela quer, principalmente quando não é servo de Deus, quando não tem conhecimento da palavra, ele quer a resolução do problema dele, venha de onde vier. E, irmãos, isso é algo muito perigoso, isso é algo muito sério. Nós, como igreja do Senhor, nós temos sim que nos manter também vigilantes,
para não entrar nesse tipo de engano. Eu sempre bato muito nessa tecla, às vezes a gente pode ser até um pouco taxado de quadrado, de crente ultrapassado. Meus irmãos, mas olha que coisa maravilhosa. Agora, antes da gente assumir aqui, o Ingridson cantou o hino, eu estava até analisando a letra do hino, que coisa linda. A gente tem um hinário, irmãos, que são hinos compostos por homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que derramaram suas vidas aos pés do Senhor e que fizeram hinos para adorar a Deus. Eu não tenho nada contra cantar esses hinos recentes, mas que, se por favor, se avalie um pouco a letra da música, daquilo que se vai cantar aqui no altar do Senhor. Porque, irmãos, hoje está difícil. Lá em casa, às vezes a gente entra, eu não tenho mais aparelho de som, às vezes eu coloco na TV, vou lá no YouTube e escolho hinos de adoração. Tem hora que eu vou lá, eu vou ver, não, parece que será que mudou para o secular e eu não estou entendendo aqui? Porque são letras que você, está dentro do texto, tá, irmãos, dentro do estudo. São letras que hoje, se você vai, você não consegue achar Deus na letra da música, parece que você tem que procurar com uma lupa para achar. Porque coloca um tal de colocar o homem no centro das atenções, que você vai vencer, que você vai ganhar, que você vai chegar, que é tudo para você, igual a gente viu no vídeo ali. Isso é algo perigoso, irmãos. O culto, ele é feito para quem? Para Deus. O culto não é para o presbítero, não é para o pastor, não é para o bispo, não é para o obreiro, não. O culto, a gente vem para oferecer um culto ao Senhor. Então os hinos têm que ser a quem? Adorando a Deus, magnificando a Deus, hinos que falam do céu, que nos fazem ter vontade de ir para o céu. Enquanto o irmão estava cantando, a gente começa a se colocar na letra, a gente vai vendo, Senhor, nossa, a gente chegando no céu, o Senhor nos recebendo, que coisa maravilhosa. E hinos são para isso, irmãos. E isso entra um pouco dentro daquilo que vira e mexe a gente está falando. Irmãos, esses enganos, eles começam a fazer isso porque o homem começa querendo tomar o lugar de Deus. Na Idade Média, que surgiu lembra aquele movimento que a gente fala lá chamado antropocentrismo? O que significa o antropocentrismo? O homem vai ser o centro das atenções. O mundo hoje, ele trabalha dessa forma, ou seja o quê? Ele coloca tudo em torno do homem. Tudo em torno da satisfação do homem. Por isso a gente está vendo tantas leis aí tramitando no Congresso, lei do aborto, lei do casamento homoafetivo e tantas outras leis, o que vem satisfazer os desejos do coração do homem. Mas Deus, ele não muda, meus irmãos. A própria palavra fala que dele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é comentário, irmãos? Olha só, irmãos, o irmão Wesley não está aqui, mas está interagindo com a gente. Os crentes correm o risco de se enganarem pelas suas próprias vontades. Ele corre o risco de se enganarem pelas suas próprias vontades. Olha a seriedade, meus irmãos. Quais são as minhas vontades? Quais têm sido os meus desejos? Eles estão em comum com a vontade do Senhor? Eles estão em comum com o propósito que Deus tem para a minha vida? É algo muito sério, meus irmãos. Eu tenho que me alinhar com a vontade de Deus. E como é que eu sei o que Deus quer para a minha vida? É na comunhão que o irmão Antônio citou. É na busca na palavra do Senhor. Irmãos, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. A partir do momento em que eu estabeleço uma comunhão com Deus na minha vida, a partir do momento que eu arranco o leme do barco da minha vida, entrego nas mãos do Senhor, falo, Senhor, a partir de hoje é o Senhor quem vai me guiar. Aí fora, às vezes se fala, meu guia é fulano, meu guia é cicrano, meu guia é beltrano. O nosso guia se chama Jesus. O nosso condutor se chama Jesus Cristo, meus irmãos. Nós não temos outro guia. O nosso protetor se chama Jesus Cristo de Nazaré. A partir do momento em que eu me coloco no centro da vontade do Senhor, que eu quero, Senhor, vem, cuida da minha vida. Senhor, me conduz. Eu não vou ser confundido. Porque o Espírito Santo vai começar agindo.
Vai começar fazendo uma limpeza na casa. Não se preocupe se às vezes ele começar até a arrancar algumas pessoas do seu convívio, que às vezes não agregam, às vezes arrancam de você. Isso são coisas, irmãos, que são necessárias na vida de um crente. Mas sabe qual que é o nosso problema hoje? O grande problema que a igreja tem enfrentado é que tem se tentado adaptar um evangelho para que as pessoas não mudem, mas que mudem o evangelho. E, irmãos, isso tem sido a derrocada do cristianismo. Porque alguns setores têm que dizer, não, isso aqui não pode mais, a gente tem que deixar eles fazerem o que eles querem, porque se eles não fizerem o que eles quiserem, que eles vão embora. Sabe o que Jesus fala? Quer ir? Pode ir. Não foi isso que ele falou lá em João? Jesus deu uma palavra dura. E os discípulos, nossa, Senhor, esse discurso é muito duro. E a palavra do Senhor fala que alguns já não queriam mais saber de andar com ele. Aí ele olhou para os 12 e falou, e aí? Vocês também não vão querer seguir eles? Pedrão, Jesus, Pedro, apesar de ser sanguíneo, ele era aquele homem que ele falava, Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens palavra de vida eterna, só Tu tens palavra de salvação, para onde a gente vai, Senhor? Então, irmãos, esse tal desse antropocentrismo que eu citei, ele tem feito isso, tem tentado o quê? Arranca a glória de Deus. Não, esse negócio de glorificar Deus, isso é coisa do passado. Hoje nós vamos botar o homem no centro do culto. Nós vamos criar um ambiente legal na igreja, nós vamos mudar a iluminação, porque isso aqui atrai mais a atenção do povo. Nós vamos colocar um jogo de luz, nós vamos mudar o estilo da música, esse negócio de hino de inário não dá certo. Estão entendendo, irmãos? Isso é algo que não é, irmãos, isso é perigoso. Márcio tinha levantado a mão? Márcio. Quando o presbítero Léo ele cita que o homem pode se destruir por a sua própria vontade, irmão, se a sua própria vontade pode te destruir, tem decisões que nós poderemos ser destruídos por causa de muitas pessoas, se nós tomarmos decisão errada. Jesus, ele não muda o discurso, mas o discípulo tem que se adequar ao discurso. Você citou aí. E tomar decisões é algo que muitas vezes a gente tem que orar. E orar muito. Porque as escolhas de Jesus não é as minhas escolhas. Ela sempre vai contrariar as minhas escolhas. Se você vai ver, o próprio Ananias quer tomar uma decisão sobre o ministério de Paulo. Ele sabe que Paulo é escolhido, ele tem a visão, ele tem uma ordem para fazer, mas ele não faz. Isso é o quê? Vontade dele. Então, existem coisas que nós damos um tiro no pé, achando das nossas escolhas. Mas as escolhas são do Senhor, né? É a minha vontade. Mas o que importa é a vontade do Senhor. Então você vê que não é fácil. Eu falo que você tem que ter muita coragem para você bancar as escolhas do Senhor. Porque você vê que ele tem a visão, ele tem a ordem, mas ele não concorda. E isso é uma escolha, né? Isso se passa pelo ministério da gente, se passa no dia a dia. E a gente vê que o espírito de persuadir ele é muito grande no meio do evangelho. Quer ver? Existe um texto que ele é interessante de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Ele diz que qualquer contenda entre um irmão, não manda chamar pastor, não manda chamar presbítero, manda eu tenho que ir até o Wilson. Não resolvido, eu levo uma testemunha. E se ele não tiver prova, eu tenho que repreender ele. Porque ele não pode falar algo que ele não prove.
E como que eu vou dizer que fulano não presta se eu não tenho prova? Eu tenho que trazer prova. Porque aqui é o único lugar que vale a palavra. Não é o que o cara pensa. Quer dizer, o espírito de persuadir. Ele não quer ficar mal, mas também não quer ficar bem. Então é muito difícil a gente tomar decisões. E decisões tem que ser, igual a gente fala, é uma guerra. São umas guerras que a gente fica, entendeu, muito difícil. Porque a gente fala de sinais. Jesus, quando, acho que se não me engano, em Lucas 10, 18, quando ele fala do poder que ele deu aos discípulos, ele diz que os discípulos vêm, né, sorrindo, porque fizeram grandes sinais. Ele fala, creio por vosso nome está no livro da vida. Mas ele vai falar que tem gente que vai fazer sinal e ele não conhece o nome no livro da vida. Então até nós vamos ser enganados. Como que aí eu sabe o que me dá uma dor de cabeça nesse texto? Como que alguém não tem o nome no livro da vida faz sinal, e a gente que tem, Deus não usa para o sinal? Você está entendendo como é que o negócio é tão profundo? Não tem o nome no livro da vida faz sinal, e muitos de nós que temos, não há sinal. Então é muito grandioso e muito difícil se você não tiver uma vida de oração, uma vida de ter, porque na verdade um dos maiores defeitos nossos, e deveria ser a maior qualidade, foi o que os discípulos fizeram em João capítulo 9, quando eles perguntaram para Jesus, quem pecou? Porque aí você não fica enganado, porque Jesus vai te responder, seja que você gosta, seja que você não gosta. Mas é homem de Deus, se eu não for, Deus vai falar, porque Ele não vai querer que você fique enganado. O problema é que nós preferimos escutar que os outros falam do que perguntar a Jesus. Mas não é muito mais fácil perguntar a Jesus? Porque o que os outros falam é aquilo que a gente está querendo ouvir. O que Jesus fala é aquilo que a gente não quer ouvir. E isso deveria ser para a igreja. Fulano é homem de Deus, Senhor? Fala para mim. E eu duvido se você for um perturbador, Deus vai falar, é um perturbador. Amém. E Márcio, naquilo que a gente acabou de citar, que Jesus mesmo, ele não fazia questão que as pessoas o seguissem. Nós vamos ver isso lá quando ele conta aquela parábola do filho pródigo, que certa feita um filho chegou para o pai e falou, pai, dá-me a minha parte da herança, porque eu quero seguir minha vida, vamos dizer assim, de certa forma. Se a gente analisar, com certeza, aquele pai, ele deve ter ficado com seu coração triste, porque qual pai que quer ouvir falar do filho, dá-me a minha parte da herança com ele ainda em vida, algo que o filho receberia depois que ele morresse, mas o filho está dizendo, pai, eu não quero mais estar na sua casa. E o pai deixou que ele fosse. Sabe por que o pai permite isso, irmãos? Porque ele sabe que o filho não vai muito longe. Porque o filho não vive muito tempo longe da casa do pai. Se qualquer um de nós guarde Deus que não, amanhã ou depois inventar de querer dar uma voltinha aí fora, pode até ir. Mas não vai muito longe, uma hora volta. Porque, meu irmão, quem come dessa comida aqui, sabe? Quem se alimenta da presença do Senhor, da casa do Pai, ele não consegue ficar muito longe. Ele sente falta. Porque aquilo que está aqui dentro sente falta, assim como o nosso corpo tem uma necessidade diária de alimentação, de água, enfim. O nosso lado espiritual tem uma necessidade que nós precisamos alimentar. E aí está a grande questão. Com que nós estamos alimentando o nosso espiritual? Com a palavra da verdade ou com os enganos dos falsos profetas? Irmão Wilson, presbítero Wilson. E tem muitos que estão dentro da casa do Pai, mas estão longe do Pai. Já é o outro lado. Já tem, porque esse filho pródigo, ele se desviou, que saindo da casa. Mas lá no final da passagem vai se dizer o quê? Que o filho que estava em casa fala, pai, eu estou esse tempo todo com o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. E o pai dele fala, meu filho, tudo que é meu é seu. Às vezes a gente está na casa do pai, a gente está vendo as pessoas se alimentar, mas a gente está com fome porque a gente não quer abrir a boca para se alimentar. A gente não quer se dar aquele passo necessário para se alimentar. A gente não quer se posicionar, né? Meu irmão, minha irmã, a gente tem passado, nossos cultos, glória a Deus por isso, a glória de Deus.
Tem sido os verdadeiros banquetes espirituais. Sai daqui com fome quem quer. Porque os cultos têm sido... O povo tem liberdade para adorar, tem liberdade em Deus, em Cristo, para prestar o seu culto de louvor e adoração a Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado com que você tem se alimentado aí para fora. Uma coisa eu tenho certeza. Aqui a gente, pastor, tem se empenhado em dar uma comida de primeira qualidade. Uma comida, feita nas mansões celestiais. Alimentar o povo da palavra, alimentar o povo do conhecimento, buscar ao Senhor, joelho, oração, consagração, que são aquele famoso equilíbrio que a gente fala na vida do crente, aquele famoso equilíbrio que a gente sempre cita, que é necessário na vida do crente, porque, meus irmãos, os falsos ensinos estão aí. As falsas doutrinas estão aí. YouTube, cuidado, tá, irmãos? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ali que são heresias. E aí, meu irmão, é a vida com Deus, é a oração, é ver se aquela palavra, pegou lá, abre a palavra, meu irmão, não é pecado não, a gente conferir, está até mesmo a gente pregando aqui. A gente falou alguma coisa que você pode ir na Bíblia e conferir, isso não é pecado não. O próprio apóstolo Paulo elogia os cristãos de Bereia, porque ele pregava e eles estavam lá no texto sagrado conferindo. Epa, que é isso aí, Paulo? O que é isso que você está pregando aí? Isso não é pecado não. Claro que na hora do culto, no meio da palavra, a gente não vai interromper o pregador. Mas vocês têm livre acesso a todos nós aqui, a qualquer um dos irmãos que estiver pregando, para depois da mensagem, falar, meu irmão, você fez essa colocação aqui, o que você quis dizer com isso? Eu mesmo, eu estou aqui pronto para esclarecer qualquer ponto. A gente não quer deixar nenhuma interrogação na vida da igreja, porque a mensagem ela tem o propósito de exortar, consolar e edificar a igreja. Então são esses 3 propósitos da palavra. Eu não posso vir aqui pregar uma palavra para fazer os irmãos ir com um ponto de interrogação na cabeça para casa, não. De forma nenhuma. O irmão Oséias. Você vê que o próprio Jeremias no Velho Testamento, quando Jesus Cristo levantou ele como um grande profeta, homem de Deus, para profetizar para Jerusalém que o povo ia ser cativo, na época dele também levantou vários profetas profetizando contra o próprio Senhor Jesus Cristo, que vai dizer em Jeremias 14:14, e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe farei visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Então Deus da época de Jeremias que já tinha isso, que Deus mandava Jeremias falar algo que era de Deus, Jeremias falava e vinham os falsos profetas falando engano, querendo enganar o povo, que eles não iam descer a Babilônia cativo. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer, se vir um anjo do céu quiser mudar a palavra do Senhor, um anjo considera como anátema. E também na época do apóstolo Paulo, ele pregava sobre Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, os gentios, e tinha Alexandre, Emineu, outros homens, que torciam a palavra. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer, até eu, se eu pregar algo que não foi de Jesus Cristo, não considere nada. Então quer dizer, ele pregava sobre Jesus Cristo, mesma coisa é nós. Muitas pessoas aí estão pregando chave de carro, facilidade, querendo dar algo para as pessoas, igual o Silvio Santos, mas quer dizer, não quer botar a igreja para raciocinar, porque Jesus Cristo está voltando. Então essas pessoas vão ser enganadas, porque o próprio Oséias 4:6 vai dizer, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Aí muitas denominações não querem investir na escola biblical, não querem investir no culto de ensino, por quê? Para o povo não ter conhecimento. Porque se o povo tiver conhecimento, ele não vai ser enganado por esses falsos profetas. Olha aqui, irmãos, dentro desse contexto que o Oséias falou, Oséias citou Jeremias e Oséias. Paulo avisa aos cristãos que tenham cuidado com os apóstolos falsos, que pregam sobre um Jesus que não é verdadeiro Jesus da Bíblia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11:3 e 4, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo.
Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Ou seja, o resistis. Está entendendo, meu irmão? Olha a seriedade da coisa. Jesus falou, Jesus orientou, Jesus disse, olha, eles vão aparecer. E sabe qual que é a grande questão? Independente da gente orar ou da gente não orar, os falsos profetas vão continuar aí, porque o próprio Jesus fala certa feita, é necessário que isso aconteça. Ah, mas vai estar tendo guerra, está tendo rumor de guerra. Irmãos, Jesus falou que isso ia acontecer. Ah, mas está tendo pandemia. Jesus falou que isso ia acontecer, meus irmãos. Sabe o que é isso? Vou até mandar um abraço agora, presbítero Fábio. Desperta, igreja. É Jesus falando, olha, desperta. Chega de brincar. Chega de brincar de ser crente. Chega de ser Maria e vai com as outras. Chega de ficar querendo levar um evangelho, me perdoe a palavra aqui, empurrando com a barriga. Meus irmãos, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos, irmãos, propagar o evangelho da verdade. Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Volta o comentário aí, meu irmão. Marli de Sá, Deus diz na sua palavra, eu e o Senhor não mudo, sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Abraço, irmã Marli, espero a irmã aqui na quinta que vem. Mais um do irmão Wesley. A única maneira de superarmos a destruição causada pelas nossas vontades e desejos é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Olha aí, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, não é minha vontade que prevalece. É a vontade de Deus. Olha lá, Oséias, elogiou seu comentário aí. Glória a Deus. O irmão Wesley não está presente, mas está interagindo conosco através das redes sociais. A tecnologia trabalhando a favor do reino de Deus. Isso é muito importante, irmãos. A gente sempre fala sobre isso. Não é pecado a gente usar a tecnologia, desde que a gente faça um bom uso dela. Estamos usando aqui para propagar a palavra de Deus, para propagar o reino de Deus. E aqui, irmãos, nós vamos ver esse alerta do apóstolo Paulo. Conforme ele mesmo disse no comentário que o Oséias citou, olha, se alguém vos pregar outro evangelho, ainda que um anjo desça do céu vos prega outro evangelho, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Porque, irmãos, é coisa séria demais. Às vezes tem alguns irmãos que quando às vezes vai dirigir o culto aqui pela primeira vez, ou vai pregar pela primeira vez, a gente sempre vê, às vezes, que a pessoa está um pouco trêmula, está tanto quanto ansiosa. Eu, às vezes, até mesmo já conversei com alguns irmãos, irmão, fica tranquilo. Eu já vou aqui para acho que uns 5 ou 6 anos já que eu tenho a oportunidade de ministrar. Irmãos, até hoje eu sinto um frio na barriga quando a gente vai, sabe por quê, irmãos? O nome disso é temor. Porque aqui eu não estou falando para uma multidão de pessoa qualquer. Eu estou falando para a noiva do Cordeiro. E eu tenho que ter cuidado quando eu estou tratando com a noiva do Cordeiro. Porque é uma igreja que ela não é do pastor. Ela não é minha, ela não é do bispo. A igreja é do Senhor. E meus irmãos, ai daquele que tentar ferir a igreja do Senhor. Nós estamos aqui todos na qualidade de servos. Eu não posso primeiro vir para cá para ficar propagando engano para os irmãos. Nós estamos aqui para aprender juntos. Mas eu fiquei muito feliz nessa noite, porque eu confesso que eu não tinha estudado o texto, mas quando o Wesley me mandou aquele vídeo, já me abriu o leque. Falei, nossa, é uma coisa tremenda. E são coisas, irmãos, que se a gente deixar, passam desapercebidas na vida da gente. E eu sempre falo muito isso, meu irmão, cuidado com isso aqui. Isso aqui tem sido uma arma perigosa. Isso tem sido objeto de desejo das pessoas dentro da igreja. Eu não posso usar o microfone para me autopromover. Porque se Deus está me usando aqui, eu sou apenas um instrumento. Eu não estou aqui para ser ovacionado.
Eu não estou aqui para, ai de mim, as pessoas falar, nossa, se você não pregar, Rodrigo, o culto não flui. Se você não dirigir o culto, a coisa não anda. Se você não reger o louvor, se você não fizer o louvor, a coisa não acontece. Alguém já ouviu esse tipo de coisa aqui? Espero que não. Mas, irmãos, são coisas que acabam com a igreja. São coisas que vão minando a fé das pessoas. Porque, meu irmão, o homem é falho, o homem é pecador. Ele pode estudar, sim, não é pecado, não é errado. O homem pode se capacitar. Mas se Deus está usando, a glória de Deus. Se Deus está abençoando o louvor, a glória de Deus. Se Deus está abençoando a dirigência dos cultos, a glória vai ser sempre de Deus. É aquilo que o irmão Wesley sempre fala, irmão, você pregou e foi bênção. Deposita aqui no altar, Senhor, é do Senhor essa glória. Eu não quero isso. Amém? Passar para devolver a palavra para o pastor. E na quinta-feira que vem o presbítero Wesley continua o estudo. Amém, irmãos? Muito obrigado. Glória a Deus. Acabou de gravar aí? Tá bom? Amém. Irmãos, eu fico maravilhado.